Bem-vindos a mais um episódio do podcast Aquela Peça, o nosso podcast sobre teatro. Neste episódio vamos falar sobre o musical Back to the Future, que é baseado no primeiro filme desta saga, que estreou em 1985. O musical estreou em 2021 em West End e depois mais tarde estreou em 2023 na Broadway. Nós tivemos o prazer de ver este musical uma vez, em 2023, mas claro, em West End, não na Broadway. Como é que nós fomos parar a este musical, lembras-te? Eu não sei muito bem como é que nós fomos parar a este musical. Se calhar, antes de mais, farei aqui uma nota introdutória. Hoje em dia é muito comum existirem dois tipos de musicais. Aqueles musicais que surgem na Broadway e depois vão parar ao West End e vice-versa. E este tem o condão de ser o segundo tipo de musical. Portanto, ele surge no West End, melhor dizendo, ele surge em Inglaterra, com apresentações em Manchester em 2020, no sentido de haver uma preparação da grande produção que iria surgir em 2021 no West End, e depois é exportado para a Broadway em 2023. E é muito interessante perceber que este tipo de adaptações cinematográficas parece resultar melhor em West End do que na Broadway. Na Broadway estão a resultar melhor algumas ideias originais ou com base em certos argumentos, certos livros, outras obras, etc., mas não tanto as transposições diretas ou quase diretas dos filmes para o palco. E no West End está a resultar melhor. Nós, inclusivamente, haveremos de falar aqui de outros exemplos, por exemplo, a Mrs. Doubtfire, entre outros, e este é mais um. Há um filme e o filme foi transposto para o musical. Porquê é que eu estou a dizer isto desta forma? Porque isto é um musical que abre na Broadway em meados de 2023 e no início de 2025 fecha. Enquanto que no West End, onde começou há mais tempo, continua. E nós, enquanto público mais europeu, somos bastante fãs deste conceito de musical, de pegar-se num filme e de haver esta transposição. Acima disto, nós nunca tínhamos visto o filme, nunca ouvimos entretanto. Honestamente. Neste tipo de musicais, em geral, o que nós fazemos é propositadamente, se não vimos o filme, é propositadamente não ver o filme, porque queremos ser surpreendidos com o filme em palco, e assim fomos. E aqui somos particularmente surpreendidos e é por aí que nós vamos parar este musical, porque já tinha havido um conjunto de reviews a indicar o quão tecnológico o musical era. E aí é que era o grande destaque do musical. Não tanto as músicas, é relativamente normal isso acontecer, porque no fundo são filmes na sua origem não musicais no cinema, filmes com uma história corrida, contada, uma narrativa perfeitamente normal no sentido mais tradicional do termo. E depois, quando passam para o palco, fica muito mais difícil, porque a narrativa está lá e tem que encaixar em certos momentos músicas, assim um bocadinho feitas mais recentemente, às vezes mais à pressão, às vezes menos, mas não sai algo tão natural. Às vezes sai melhor, às vezes sai pior. Neste caso, efetivamente, eu acho que o musical peca por isso e é um bocadinho estranho. E lembro perfeitamente nós na altura comentarmos do género, então vamos ver um musical em que as músicas são esquecíveis. E a maioria das vezes em que decidimos fazer isso, a coisa não corre assim tão bem. Mas eu diria que aqui correu bem. Sim, mas nós já sabíamos que as músicas eram mais ou menos esquecíveis. Eu surpreendi-me porque eu não as achei tão esquecíveis como estava à espera. É um musical, o que é que as pessoas podem esperar? Pessoas que talvez estejam familiarizadas com conceitos musicais. É um musical do género o Grease ou Mean Girls em termos de qualidade de música. E o Grease acho que é um musical bom para explicar o conceito, porque também tem um conceito de high school e adolescente. Portanto, o protagonista é um adolescente. E as músicas são muito... Há algumas que ficam na cabeça quando saímos de lá e nós adicionámos até algumas às nossas playlists, portanto não foi... A música não foi tão esquecível como eu estava à espera, mas o musical não é pela música que vamos lá. O filme já tem um conceito de ficção científica, não é? Eu nunca vi o filme, nem tu. O filme já tem um conceito de ficção científica e o musical traz todo esse conceito de ficção científica e viagens no tempo e não sei o quê para o palco. E o musical vale pelos efeitos especiais absolutamente surreais, que só vendo é que dá para explicar. E aliás, se nós estivéssemos aqui a descrever a maior parte dos efeitos especiais
provavelmente eliminávamos a experiência da pessoa, não é? Porque aquilo é algo com que a pessoa fica assim tipo, uau, como é que eles fizeram isto? E como é que aconteceu isto em palco? E pronto, há assim um conjunto de experiências sobrenaturais engraçadas. Sobrenaturais não, no sentido sinistro de como é que é possível acontecer aquilo num palco. E lá está, o musical não é pela música que se vai lá, mas nós já tínhamos mais ou menos a noção que não ia ser. Eu gostei daquela parte que tu estavas a dizer há bocado, que também gostava de acrescentar, que é o facto de o musical tira muito do filme. As pessoas que tiverem visto o filme provavelmente vão se identificar. Eu acho que a forma certa de fazer é como nós fizemos, é ir assim às escuras e conhecer a história pela primeira vez. Sim, nós conhecíamos o conceito, lá está, como disseste bem, conhecíamos mais ou menos a ideia que ali estava, mas é sempre melhor ir às escuras, porque das duas uma, ou já vimos em tempos, ou lá está, novamente, recomendação nossa, mas não vale a pena, por exemplo, estarmos numa semana a ver um filme e na semana a seguir a ir ver um musical ou a ir ver a peça. Há uma honrosa exceção. Para já eu acho que não vou abrir essa caixinha de surpresas. Há um episódio em que nós vamos falar sobre uma honrosa exceção em que nós fizemos isso, porque a obra tinha características muito específicas que fizeram com que nós fôssemos ter uma grande ajuda se víssemos o filme antes, para nos preparar para a visualização da peça dias mais tarde, semanas mais tarde, creio. Mas neste caso não é assim. A narrativa é relativamente simples de acompanhar. Este é daqueles musicais que é falado e cantado em American English, em inglês dos Estados Unidos, portanto é facílimo de acompanhar nesse aspecto e, portanto, tudo corre a favor de chegar lá e aproveitar a experiência. Acho que também no nosso caso também há aqui um fator que é aquele tipo de filmes também não é propriamente o tipo de filmes que nós apreciamos imenso e, portanto, se calhar não íamos ver o filme de qualquer forma e se calhar se víssemos o filme já dizíamos isto não estou nada a ver isto a ter interesse durante mais 2 horas disto, ou o tempo que seja um musical. Portanto, fez-me não ver o filme antes, fez-me ir de mente aberta para o musical e nem sequer ter nenhuma expectativa. E, aliás, fez-me ir ver o musical. Tocaste aí num ponto que eu gostava de mencionar. A ideia que eu tenho, a sensação que eu tenho, é que este filme é uma referência para muita gente que nasceu e cresceu ali nos anos 70, 80, início dos 90. Como nós já somos de uma geração um bocadinho mais tardia, acabamos por não ter essa ligação ao filme. Sim. Aquela ideia futurista, o que é que vem aí, que produtos é que vem aí, o que é que vai aparecer aí de novo, de inovador, aquela coisa de cada vez que surgir alguma coisa vai ser revolucionária face ao que existe hoje em dia. Sim, é o futuro dos anos 80, era aquele futuro dos carros a voar e dos edifícios super tecnológicos e o futuro que não se concretizou, não é? Que não se concretizou pelo menos da forma como provavelmente nos anos 80 as pessoas achavam que se ia concretizar e que com certeza quem escreveu o filme e o musical achava que se ia concretizar. Há muitas séries e filmes daquela altura que tinham um bocadinho esta visão assim meio distópica de que se calhar quando se passasse o milénio ia ser um milénio de tecnologia e de completa inovação, que é, claro que sim, houve imensa tecnologia nova, mas não na medida, não foi no caminho em que as pessoas provavelmente daquela altura escreviam as séries, não é? E o Back to the Future é um filme futurista dos anos 80. Falaste aí de carros voadores. Eu acho que um dos elementos mais espetaculares desta peça é exatamente o DeLorean, que eles colocam em palco, mexe super bem, um DeLorean mesmo com o seu tamanho verdadeiro, com o seu tamanho real, apetrechado de tecnologia, de luzes, e que acaba por ser, sem querer revelar muita coisa, acaba por ser um protagonista em momentos-chave, assim de forma não anunciada, não é? De forma que não estás nada a ver na história, sim, que vai acontecer, sim, daquela forma. Sim, de forma impactante, de forma muito impactante. Muito impactante, sim, e que tem assim a estrela do musical. Por acaso é engraçado porque claro que o musical tem 2 protagonistas principais, o rapaz que faz Martin McFly e o Doc Brown, mas eu acho que não é um musical em que tu fiques tipo, são só estes os personagens principais, porque tu estás todo distraído com o conceito, com toda a tecnologia à volta, que até as personagens principais não são tão principais.
o principal do musical não é nem tanto o plot, nem uma personagem em particular e o caminho que ele vai fazer na narrativa. É mesmo a espetacularidade tecnológica que está a acontecer à nossa frente. É muito engraçado porque nesse aspecto é diferente de outros musicais. Quase todos os musicais do West End utilizam imensa tecnologia e montes de efeitos e coisas, mas este é mesmo um musical para quem aprecia ver coisas extraordinárias a acontecer em palco e que talvez não esteja assim tão preocupado com a qualidade musical ou com o plot ou com tudo, com aquilo que faz de uma grande atuação de um ator ou qualquer coisa do género. Claro que tem atores extraordinários, cenas de danças espetaculares, os atores cantam bem ou melhor do que em qualquer outro musical, mas pronto, não é pela música que estão a ir lá, é pela espetacularidade tecnológica e vale mesmo muito a pena por isso, é um espetáculo extraordinário. No âmbito dessa mesma tecnologia, uma das coisas que é engraçada de se ver é exatamente toda a alteração que fizeram ao teatro. Uma pessoa entra na plateia e já essa zona está irreconhecível. Há tecnologia, ecrãs, projeções, tudo à volta. É fabuloso que é aquele teatro, neste caso o Adelphi Theatre, está irreconhecível face a outras produções. Eu lembro-me que um bocadinho antes esteve lá o Waitress, e há de ter tido um aspecto lá dentro perfeitamente normal. E desta vez não, está tudo mesmo fora do palco, por cima da plateia, nas paredes, etc. Há imensas projeções. E não só há imensas projeções, há movimento, até tem um countdown para marcar o início da peça. E mesmo outros elementos no teatro, como por exemplo a entrada, uma pessoa entra no teatro e fica logo imiscuído no espírito. A entrada é logo com coisas clássicas dos anos 80, com decoração inspirada em produtos. E até há um pormenor muito interessante, porque há um conjunto de iconografia que é projetada na zona da plateia. Eu digo isto só para se perceber que é fora do palco mesmo. E tem um conjunto de referências à época em que se passa o primeiro ato. Mas depois o Marty McFly viaja até ao passado, viaja até à altura em que os pais dele... São adolescentes, têm a idade dele. Sim, são adolescentes, têm a idade deles, se conhecem, exato. E naquela altura do baile de finalistas deles, da escola, etc. E depois a iconografia, durante o intervalo, já é diferente. É engraçado, já é dessa época anterior. É giro ver sempre o esforço que é feito para nos colocar em todos os elementos possíveis e imaginários dentro da cena, dentro deste espaço temporal. Eu acho que isso ainda acrescenta mais à própria peça. É um teatro que, na sua configuração atual, está muito próprio. Quase que vale a pena ver a peça só para isso. Entra-se e vê-se logo ali uma coisa que já se percebe que vai ser uma peça, um musical totalmente diferente do normal. Eu acho que nunca esperei ver aquilo que acabei por ver. Foi assim, completamente inesperado. Não... Achava que ia ser, lá está, um musical género Grease. E eu acho que é muito interessante pormos aqui o género Grease porque, lá está, por causa daquilo que eu estava a dizer, tipo high school e não sei o quê. E porque o Grease está agora em Portugal e, portanto, as pessoas podem até ter alguma relação com isso. Eu achava que ia ser um musical desse género, de que falava sobre escola e sobre, assim, uma coisa futurista que se calhar eu não ia achar tanta piada. E não tem nada a ver com isso. É uma coisa de espetacularidade brutal. Essa coisa do intervalo é muito interessante. Nós vimos isso em outras produções. Sei lá, o Harry Potter and the Cursed Child também tem uma cena no intervalo de alterar a figuração da sala. Portanto, é uma coisa muito gira de comparar com outros musicais do West End. É também interessante ver aqui que, tal como e bem tinhas levantado esse tema há pouco, aqui o teatro, a tecnologia, os adereços, etc., são mais protagonistas do que os próprios protagonistas. Nós estamos a falar primeiro e mais sobre estes elementos todos do que sobre os atores. Se calhar fecharia só com uma questão sobre o teatro e depois já vamos aos atores, que também acho que há coisas giras a dizer nessa vertente. Em termos de teatro, recomendação para quem possa, que vá para a plateia, porque dá uma surpresa em particular que eu acho que é mesmo muito gira de se ver a partir da plateia. Nós vimos na plateia. Mas sem saber, foi completamente aleatório, mas vimos na plateia. E também ficámos assim, uau! Ainda bem que comprámos bilhetes aqui, porque tinha sido pior, pronto. Teria sido igualmente espetacular, mas teria sido diferente noutro sítio do teatro. Não teríamos aproveitado tão bem esse momento que depois nos marcou e nos continua a marcar. Claro.
e sobre o qual, nomeadamente, tu depois tiveste a oportunidade de entrevistar aquele que, na altura da entrevista, era o Marty McFly em West End. Em West End, é verdade, eu tive a oportunidade de entrevistar o único Marty McFly português que houve em West End e era na altura um jovem de 20 anos, acho eu que ele tinha 20 anos, eu entrevistei para o jornal onde eu trabalho, não é? O nome dele é Vasco Emaús, ele acabou por ser nomeado para os What's on Stage Awards. E foi uma conversa muito interessante que também se focou precisamente nisto que nós estamos a dizer, como é que ele se preparou para a atividade física que é necessário para este musical. Foi muito engraçado perceber o percurso dele a todos os níveis, como é que ele tinha conseguido chegar a ser o Marty McFly em West End. Principalmente perceber que este musical é muito mais do que só cantar. Claro que ele cantava, para estar ali tinha que cantar extremamente bem, mas o mais engraçado é a preparação física que ele tinha que ter para a personagem. E falámos um pouco sobre alguns segredos do musical que não puderam entrar na entrevista, segredos tecnológicos do musical, mas que foi muito giro poder ter acesso a essa conversa. Ele hoje em dia já não está no musical, já não é o Marty McFly atual, mas foi a primeira experiência profissional dele e é espetacular podermos ter um português a fazer teatro musical com aquela qualidade em West End e principalmente com este nível de complexidade tecnológica que é diferente do que só cantar, não é? Ou ser um excelente ator dramático. Ele tinha uma preparação física diária quase para poder fazer este musical e é espetacular. Ele hoje em dia está em Inglaterra a fazer a sua carreira e eu vou para sempre recordar que entrevistei o primeiro Marty McFly português. Quando eu o entrevistei, tive a sorte dele ainda estar a trabalhar na altura na peça e ainda continua mais uns meses, por isso também era muito engraçado. Isso também foi engraçado porque ele podia falar sobre uma coisa que estava a acontecer naquele momento, não foi um pós-momento extraordinário, foi um durante-momento extraordinário, não é? E falaste aí de uma coisa sobre a qual tenho que perguntar, que é, disseste que falaram sobre vários segredos, mas o grande segredo continua, digo eu, sem ele poder revelar. O grande segredo, ele pediu-me na altura que não... Fui eu que disse, fui eu que introduzi o tema na entrevista, claro. E o grande segredo não se podia sequer falar. Não podia sair da entrevista, não se podia conversar sobre ele. Ok, portanto, lá está. Independentemente de poder ou não sair na entrevista, ele nem sequer o abordou. Ele não podia abordar, ele tinha ordens da companhia de teatro para não falar sobre isso em entrevistas. Era um assunto proibido em entrevistas. Tal é a espetacularidade do momento mais marcante da peça. Só para ligar o que dissemos há bocadinho, Exato. Que é o tal momento em que recomendamos que as pessoas estejam na plateia para o ver. Claro que podem ler a entrevista está disponível online, portanto basta pesquisar o nome dele e vão encontrar certamente a entrevista que eu fiz, porque na altura, infelizmente, muito pouca gente deu atenção ao facto de termos um artista português em West End, que é uma coisa extraordinária e raríssima a nível nacional, termos um artista neste nível de teatro, a nível internacional e com este nível de profissionalismo, e em Portugal não ligámos a isso, mas isso é muito normal, não ligarmos nem aos nossos atores fora de Portugal, nem aos bailarinos. Normalmente eles vão, eles atuam, eles são espetaculares, têm plateias de centenas de pessoas a aplaudi-los e nós cá às vezes não lhes damos muita atenção. Semanas depois, lá está, teve presente na cerimónia dos prémios, acabou por não ganhar. E isso também foi giro, para contexto de notícia, não é? Que tínhamos um português nomeado para um grande prémio de teatro internacional. Por falar em prémios, se calhar aproveito a deixa e passamos à nossa própria classificação relativamente ao musical. Também não vale a pena estarmos aqui a dizer aquilo que nós normalmente fazemos de músicas preferidas, porque lá está, este musical não vale pela música. Eu acho que este musical, pelo brilhantismo da tecnologia utilizada, é sem dúvida um musical de 5. Eu aqui vou ser um bocadinho contracorrente. Até agora acho que já demos a entender que vai haver uma tendência. Eu normalmente sou mais otimista relativamente às classificações do que tu, mais positivo, vá. Aqui eu vou ter que ousar ir numa direção oposta. Mas eu estava a pensar em qualquer coisa à volta dos 3,5 em 5. Eventualmente 4 em 5, mas qualquer coisa a apontar para os 3,5 em 5. Porque ainda que o musical valha muito a pena, particularmente para dois públicos, para o público que cresceu
com este filme e com este tipo de filmes e para o público que aprecia muito estas abordagens mais modernas, mais tecnológicas, mais assim wow aos musicais, e nomeadamente nós gostamos sempre de ver algo diferente, e nesse aspecto isto é diferente. Para mim, não deixa de faltar uma característica basilar dos musicais, que é músicas várias, altamente memoráveis e que acrescentem à história, que façam avançar a história. E nesse aspecto, este musical tem várias que, mesmo que fiquem na cabeça, não avançam imenso a história por causa do tal problema sobre o qual falámos no início, que é a história já lá está, a história já está a avançar por si. Vá, vou rever a minha classificação em alta, admito, um 4. 4, estás a dizer. Percebo a tua lógica, eu só não dou uma pontuação mais baixa, porque pronto, lá está, estava a dizer que acho a tecnologia absolutamente espetacular em termos teatrais, não é tanto em termos musical, é em termos teatrais no cômputo geral. E eu acho que classificações tipo 3 ou 2, por causa da qualidade musical, das letras, whatever, até do plot, é mais para musicais tipo Grease, que são aqueles musicais com músicas ou podiam ser do musical ou podiam ser de outra coisa qualquer, ou mesmo, pronto, ou assim mais esquecíveis. Posto isto, se calhar queres anunciar qual é que é a nossa próxima peça que vamos abordar aqui? Sim, a próxima peça não vai ser um musical, pela primeira vez, ou pelo menos um musical no seu sentido mais clássico. É uma peça que se baseia no filme My Neighbor Totoro e que tem exatamente o mesmo título, My Neighbor Totoro, e é precisamente sobre esse conceito japonês de filme que passa, neste caso, para teatro, não é? Eu vou só levantar um bocadinho mais o véu, porque já criaste uma espécie de teaser para o que aí vem. Eu diria que é uma peça relativamente à qual vai ser muito interessante ver o que é que nós temos a dizer, porque eu diria que há as duas pontas do espectro, as peças e depois os musicais, e depois há as peças com música, o que os ingleses dizem mesmo que isto não é um musical, é um play with music. Sim, a peça tem música ao vivo. A peça é interpretada normalmente e é acompanhada com música num esquema semelhante a algumas peças que têm sido encenadas no Teatro da Trindade, aqui em Lisboa. Sim, é uma boa comparação. A peça corre e depois, de vez em quando, há músicas que são cantadas e são tocadas ali ao vivo, mas não são cantadas pelos protagonistas, são cantadas, lá está, à parte por banda, e mais não revelamos, porque iremos revelar tudo em detalhe, iremos explicar todo o conceito em detalhe no próximo episódio. Essas peças do Teatro da Trindade são tipo O Sonho de uma Noite de Verão ou Noite de Reis, exatamente. Depois disto só nos resta despedir-nos e esperar encontrar-nos então novamente para discutirmos o My Neighbor Totoro no próximo episódio e dizer-vos até ao próximo episódio onde poderão vir a descobrir aquela peça.